Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bastante interessante, de um assunto bastante atual, que foi a divulgação aí dos novos ensinamentos, né? Da reunião geral de ensinamentos que acontece ali no Brás, na Congregação Cristã no Brasil. Grande parte do público aqui é dessa igreja, ou foi dessa igreja. Então, esse daí é um assunto bastante comum. Mas para quem não é e não sabe o que é o seguinte: uma vez ali por ano, antigamente era uma vez por ano, agora é uma vez, são duas vezes por ano, se reúne ali um grupo de anciãos mais antigos do Brasil, ali no Brás, né? E eles recebem supostas revelações de Deus para escrever novos tópicos de ensinamento. Então, coisas novas que Deus revela todos os anos, e essas coisas novas são comunicadas para a Irmandade de maneira geral, né? Então, foi publicado, inclusive, isso é público e notório, apesar de eu não colocar os pontos aqui no canal para evitar problema de direitos autorais e tal, mas é simples, vão lá no site lá da instituição e baixa, porque eu estou falando aqui de coisas que foram publicadas pela própria instituição. Então, eu vou falar sobre esses tópicos, só que eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Eu já vi, assim, boas reações sobre esses tópicos. Aí teve o canal do Fernando do Caminho de Damasco, teve o canal do Josafá Agra também. E eles, digamos assim, trabalharam em cima desses tópicos. O meu foco aqui é um pouco diferente. Eu acredito que vai surpreender muito. Principalmente você que é da CCB, tá aí assistindo o meu vídeo, muitas das vezes, assim, discorda de mim, fala, não, rapaz, não é possível que ele tá falando isso. Esse vídeo é especialmente para você. Assista o vídeo que você vai entender o que eu quero dizer. Tá bom? Bom, só que antes eu preciso te pedir, não se esqueça, você que está assistindo, se inscreva no canal, tá? Clique aqui embaixo, se inscreva, curta, compartilhe e mande esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, porque assim a gente consegue fazer com que a palavra de Deus seja espalhada, porque o assunto desse canal é falar sobre evangelho e Bíblia, portanto, falar sobre a palavra de Deus. Não o que eu falo aqui é palavra de Deus de maneira nenhuma. O que eu falo aqui são palavras humanas baseado no que? Na palavra de Deus, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou aqui pegar, como eu disse, eu não vou colocar na tela, mas eu vou abrir para mim aqui. Eu estou com um PDF aqui na mão. Então talvez eu compartilhe a tela daqui a pouco para vocês para mostrarem alguns pontos. Mas assim, eu vou começar com uma surpresa bastante interessante. Teve um tópico que eu gostei muito, tá certo? E você aí, de novo, que é da CCB, ou já entendeu o evangelho, ou ainda não entendeu nada, não importa. Esse tópico 8 aqui, eu vou dizer para você, preste muita atenção nele, siga ele conforme está ensinado aqui, faça de acordo, porque para mim esse tópico deveria ser o primeiro da lista de tópicos que foram divulgados. E eu vou ler aqui, vou explicar para vocês o porquê. Tópico 8 diz assim: referência definitiva de fé. Somente a Bíblia é a autoridade suficiente, absoluta e referência definitiva do saber para a doutrinação, que assegura a pureza da nossa fé em Cristo Jesus. Aí ele coloca aqui algumas referências: Romano 1,16, Efésios 1,13 e 2 Timóteo 3,15. Portanto, se faz necessário que todo e qualquer ensino ou conhecimento cristão ministrado à igreja, então aqui, ó, se faz necessário que todo e qualquer ensino cristão ministrado à igreja. Foco nisso. Isso daqui, ó, coloca na sua cabeça. De preferência, até dê um pause nesse vídeo, vai lá no site da instituição, esses tópicos que vai estar lá. Você baixa porque é de acesso público e grifa isso que eu estou falando, porque a partir daí a gente vai começar a trabalhar nesses tópicos, tá? Então, todo e qualquer ensino cristão ministrado à igreja, seja plena e seguramente amparado pelas sagradas letras. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Que todo e qualquer ensino deve ser amparado pelas sagradas letras. É isso, não é? Então vamos lá. Quando não,
o que que acontece se o ensino não for amparado pelas Sagradas Letras? Tais informações devem ser desconsideradas como sendo fonte segura para a instrução. Aqui até é negócio esquisito, né? Assim, desconsideradas como sendo fonte segura para a instrução e formação espiritual do crente. Rapaz, assim, eu acho que para mim isso daqui deve ter algum erro ortográfico. Quando não, tais informações devem ser desconsideradas como sendo fonte segura. Não, se é desconsiderada porque é uma fonte insegura, né? Então, talvez assim, a revelação aqui falhou um pouquinho no português, né? Mas assim, vamos supor aqui que o que eu estou entendendo é o que ele está querendo dizer aqui, que quando não é amparado pelas sagradas letras, conforme está aqui, você deve desconsiderar isso, porque não é uma fonte segura de instrução e formação espiritual do crente. Tá certo? Ótimo. Esse tópico aqui, tirando os erros ali, na minha opinião, tem um erro ali de português ali no negócio, porque não ficou muito clara a informação. Mas assim, tirando isso, beleza. Gravem isso na mente de vocês, principalmente você que está no CCB. Grave isso e vamos começar a colocar isso em prática. A minha sugestão é que vocês coloquem isso em prática nos cultos, em todas as reuniões. Você que é do ministério, coloque isso em prática em todas as reuniões, coloque isso em prática em todos os ajuntamentos. Mas, para eu exemplificar para vocês como que isso deve ser feito, eu vou colocar em prática o tópico número 8 nos tópicos de ensinamento. Então a gente vai começar a tratar os tópicos de ensinamento conforme o próprio tópico diz que é para a gente tratar. Então, se tiver referência às letras sagradas, é ótimo, instrução para o crente, porque esses tópicos são tópicos de ensinamento. Portanto, qual que é o objetivo dele? Ensinar a igreja. Portanto, ele está enquadrado nisso daqui, tá bom? Então, aliás, você que é da CCB, que está entendendo o Evangelho, eu sugiro que você imprima isso, esse tópico, carregue na sua pastinha. E no próximo culto, quando você questionar um cooperador, um ancião, seja lá o que for, da palavra que foi pregado fora das Sagradas Letras, que foi pregada coisas que nas Sagradas Letras que não tem respaldo bíblico, você pode usar, fala assim, ó, o Braz me deu essa autorização, tá aqui, ó, publicado nos tópicos, entendeu? Então vamos pegar esses tópicos e vamos aplicar os próprios tópicos. Como a lista é grande aqui de tópico, eu fiz algumas seleções aqui, porque tem algumas aqui que, sinceramente, é só perda de tempo. Então nem adianta ficar lendo muito isso daqui, porque. Mas deixa eu só beber uma água. Tem alguns aqui que é só perda de tempo, que é só enrolação, né? Porque fica falando de coisa e tal, e fica enrolando e não vai para o cerne da questão. E como o meu foco desse canal é bíblico e doutrina bíblica, então é para onde eu vou, tá certo? Então vamos lá. Tem esse primeiro aqui do comportamento cristão, e na verdade, se eu for passar, o primeiro tópico que diz assim: o comportamento cristão é dever da nossa irmandade não manifestar sentimentos e discórdias quanto aos governantes, porém orar a Deus pelas autoridades, como escrito. Aí ele coloca lá uma passagem que pega lá de 1 Timóteo e tal, e coloca aqui a passagem. Tá, esse tópico aqui. É um tópico falho do ponto de vista doutrinário, que eu poderia pegar um vídeo aqui só para falar disso. Como que é o relacionamento do cristão e a política. Isso daí é muito legal. Mas assim, para quem assiste meu canal, coloca que foi o vídeo mais fantástico que eu já vi sobre isso, que é um do pastor Marcos Granconato. Você coloca lá relacionamento de crente do cristão e a política. Um negócio espetacular. Ali é Bíblia pura dizendo como que o crente ele lida com a política. E essa dizer assim que não manifestar sentimentos e discórdias, isso é altamente questionável porque as escrituras não dizem isso. Então assim, aplicando, só que nesse caso aqui eu não quero aprofundar muito porque vai levar muito tempo para poder fazer isso daqui, mas assim, se eu for aplicar
o tópico 8 aos tópicos, esse tópico aqui, o número 1, você já pode anotar aí, você que conhece algum da cúpula do Brás lá e tal, ou você que tá dentro da CCB, diz assim, então já vou anotar aqui, ó, na próxima reunião, em obediência ao tópico 8, eles vão ter que fazer uma errata desse tópico, dando a questão de uma base bíblica para dizer que a gente não pode manifestar sentimento de discórdia, porque a base bíblica que ele coloca aqui, ó, admoesto, pois, antes de tudo que façais, deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade, honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Nosso Salvador quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você vê que a base bíblica que ele colocou aqui não corresponde ao que ele afirma. Entendeu? Então, esse primeiro tópico aqui, então você já pode marcar um xizinho nele aí. Fala assim: na próxima reunião eu preciso da base bíblica para isso. Porque se não tiver base bíblica, o que, que você vai fazer? Você vai obedecer o tópico 8, vai desconsiderar isso, porque isso não é suficiente digamos assim, não é suficiente para ensinar o crente, conforme diz o tópico, tá certo? Então, beleza. Vamos para o tópico 2, que esse daqui eu queria até pegar as escrituras para poder mostrar, que é o seguinte, ó. Advertência doutrinal, muito importante. Como eu já disse, meu canal trata de escritura e doutrina é uma coisa muito cara para mim, mas muito cara mesmo, porque o foco desse canal é falar das doutrinas cristãs. Então vamos lá. Baseado no tópico 16 de 93. Então, essa aberração aqui, ele já tem um filhote anterior, que é o tópico 16 de 93. E na mensagem do irmão Franciscon. Então esse tópico, ele tem um tópico anterior e tem uma revelação aqui. Então, beleza. Então vamos lá. O excessivo amor a si próprio leva o homem a idolatrar-se em seu próprio coração e o impede de amar a Deus e ao seu próximo, induzindo-o a transgredir dois grandes mandamentos que abarcam toda a vontade de Deus. Bom, dois grandes mandamentos que abarcam toda a vontade de Deus. Beleza, base bíblica, não esqueça, já anota aí, base bíblica para isso. Bom, e eu sei até o que eles vão colocar, mas vai ser um negócio fora do contexto, mas tudo bem. Os que recebem dons espirituais, que é o que eu quero dar foco aqui, porque se eu for pegar isso daqui para detalhar, vai 1 hora só para falar desse negócio aqui. O Fernando, Caminho de Damasco, fez um detalhamento muito legal disso daqui. Dá uma assistida lá que vocês vão ver, isso daqui é muito legal que ele fez ali. Ó, os que recebem dons espirituais são provadas por duas diferentes fraquezas. Então, a primeira coisa aqui, ó, anotem aí, você que é da CCB, em obediência ao tópico 8, substitua fraqueza por pecado, tá? Porque o nome disso é pecado, tá? Duas diferentes fraquezas da natureza humana. A primeira delas é o orgulho. O orgulho derrubou Satanás. Então, isso é pecado, tá certo? Então, ele vai falar sobre o orgulho aqui, ó. O qual muitas vezes é causado. Então tá, ele está ensinando aqui que a causa do orgulho é causada pela irmandade, que pondo os olhos na pessoa que manifesta o dom e o exalta e o elogia. Então o que ele está dizendo aqui? Uma pessoa que recebeu um pretenso dom aí, um dom, por exemplo, de pregar, que lá na congregação chama o dom de pregar a palavra, né? Mas vamos deixar isso para lá. Mas assim, o dom de pregar, então ele está ali. Então ele é um ser puro, inocente, que não tem problema nenhum. Mas quando a Irmandade bota o olho nele e elogia, então a Irmandade está produzindo, porque é o que diz aqui, né? É causado, se é causa, tá certo? A causa gera um efeito. A causa é o olhar da Irmandade e que exalta e elogia. O efeito é o pecado, que é o orgulho. Então, nesse caso, Deus o reprova, pois o Senhor rejeita o homem de coração orgulhoso e blá 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 blá. Para começar, que essa base bíblica não responde o parágrafo anterior. E sobre esse ponto, eu vou trazer aqui o que é uma verdadeira base bíblica. Vamos aplicar o tópico 8 para essa passagem? Vamos lá.
Então, quem tiver, aliás, ó, você, CCB, anote isso daí para você lembrar, para em obediência ao tópico revelado número 8, isso daí precisa corrigir na próxima reunião, tá certo? Então vamos lá. Pega lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, quando for tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não é tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. É porque essa Bíblia que eu peguei aqui, como para não ficar mexendo na Bíblia da internet, eu peguei essa daqui que sempre falta uma letrinha, alguma coisa, mas beleza. Não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo. O que está escrito aqui? Seu próprio desejo. Ou, na tradução da congregação, pela sua própria concupiscência. Deixa eu voltar aqui para deixar isso muito claro para vocês. A tentação. Deixa eu só voltar lá, só para concluir aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Depois do mau desejo ter concebido, dá luz ao pecado. E ao pecado, quando é completado, gera a morte. Então, só para vocês verem que a sequência disso é a geração do pecado, tá certo? Ah, não, desculpa, eu achei que eu tinha colocado. Deixa eu voltar ali só para vocês verem. Eu pensei que eu tinha colocado, ó. Depois do mau desejo ter concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, quando é completado, gera a morte. Então, pega lá, 1 Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15 ali, vai estar tudo isso escrito. Então, eu estou em obediência aqui ao tópico 8, tá? Estou dando base bíblica para tudo que eu falo. Então, é o seguinte. O que ele está dizendo? Vamos supor o pecado do orgulho. O pecado do orgulho, por exemplo, é um pecado que vem da onde? O que as sagradas letras elas nos dizem? Elas nos dizem que ele vem das suas próprias concupiscências ou do seu próprio mau desejo. Então, o orgulho, ele está em mim, ele está em você que está aí. Quando a pessoa, se é um pecado pelo qual, vamos supor, se é um pecado pelo qual eu sofro, então ele está em mim. Ele não está em terceira pessoa. Ele não está em outro, ele está em mim. Porque é a minha concupiscência. Então, quando eu estou numa situação em que geram algum tipo de exaltação ou de glória, nada mais é que aquela exaltação e aquela glória, ela se torna tentação para mim, por quê? Porque dentro de mim já existe esse mau desejo. É isso que Tiago está falando. Eu vou dar um exemplo claro aqui, como vamos supor, você tem um alto desejo por chocolate, assim, você ama chocolate, tá certo? Então, como você ama chocolate, o desejo é seu. Tá certo? O desejo não tá no chocolate. O desejo tá em você. O grande problema é que quando você passa numa loja de chocolate, você já entra para comprá-lo. Por quê? Porque o desejo está em você. Quando ocorre a situação, aquela situação ela te atrai por quê? Isso é a tentação. Ela te atrai por quê? Porque o mau desejo já estava em você. Então, o orgulhoso, ao contrário do que esse tópico inspirado diz, ele não surge do olhar da Irmandade. Ele surge porque a pessoa que está na frente é orgulhosa. O mau desejo está no coração dela. É por isso que surge. É por isso que, quando aquele orgulho é concebido, é pecado. E o que eu estou dizendo lá é pecado. Então, vamos dar continuidade aqui? Então, portanto, em obediência ao tópico 8, esse tópico precisa ser revisto 100%. E o pior, vamos lá, ó. Nesse caso, Deus reprova, tal, blá, 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 blá. Porque isso aqui é blá, 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 o que eles colocam depois, ó. Deus resiste aos soberbos, porém dá luz. Então, isso daqui é só para dar algum sentido de santidade para o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é um absurdo. Mediante a palavra de Deus, é uma heresia. Ó, a segunda fraqueza. Então, a primeira a gente já falou. A segunda fraqueza, que é pecado, é a revolta. A revolta, ó, que sucede, a revolta que a gente pode classificar como ira, né? Então, uma pessoa iracunda, alguma coisa nesse sentido, ou até uma pessoa que se, sei lá, que é, digamos assim, ir contra as autoridades, alguma coisa nesse sentido. Ó. Que sucede quando esses mesmos citados
irmãos são provados pela inveja. Então, aqui inventou a figura da santa inveja. Por quê? Quem que está tendo inveja? Porque essa inveja que ele está tendo aqui, ó, sendo até mesmo criticados e perseguidos sem razão. Você imagina só que negócio engraçado. O cara é criticado e perseguido sem razão. E se para ele ser perseguido é alguém que está ou no mesmo nível ou superior a ele, então se ele é um cooperador, ou vai ser um cooperador ou um ancião. Se ele é um ancião, vai ser um outro ancião, entendeu? Quer dizer, ele é criticado e perseguido sem razão e a culpa é dele. Se ele buscar a razão dele, se ele disser assim, não, peraí, vocês estão me acusando de uma coisa que eu não tenho culpa. Não, não, aí isso daí se chama fraqueza da revolta, entendeu? Você tem que ficar quieto e engolir tudo. O problema deste pecado não está no perseguidor, que está perseguindo e mentindo, porque é sem razão, não é isso que está escrito aqui? Perseguindo sem razão. Está perseguindo e mentindo, inventando coisas. O pecado não está nele. Me dá uma base bíblica para isso. Uma. Se não, vamos lá, em obediência ao tópico 8, no próxima reunião, onde os novos tópicos serão revelados, vai ter que se dizer, ó, temos uma errata aqui. Por quê? A mensagem estava vindo do céu para a terra, só que aí aconteceu alguma interferência que o tópico, ao invés de dizer o que a Bíblia está dizendo, disse uma coisa diferente. Então eles vão ter que justificar. Como? Não tenho a menor ideia. Mas isso daqui não é bíblico. E em obediência ao tópico 8, então, deixa eu só desligar aqui porque fica tocando. Ah, inclusive eu não vou ficar fazendo edição, tá, no vídeo. Então, em obediência ao tópico 8, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que apontar isso, né? Então, você que está aí dando a CCB, então vai anotando tudo isso daqui, porque você vai ter um trabalhinho, tá? Você vai ter que ir lá, já que você está considerando que esses tópicos são revelados, realmente vieram da parte de Deus e todo mundo se submete a isso. Vai lá no Braz, lá fala isso, tá bom? Beleza. Aí aqui tenho não filmar atendimentos da obra da piedade. Isso daí passa. De novo, se é para ter base bíblica, é até engraçado, porque aqui diz que quando derem esmolas, não faça trocar trombeta. Sim, isso é verdade, isso está em Mateus lá, porém. A aplicação disso numa igreja é completamente diferente, porque se uma igreja que recebe dinheiro de pessoas e está fazendo um exercício público em nome da igreja, ela tem que prestar conta daquilo ali. Então, essa ideia de esmola, esmola se a pessoa estiver fazendo do bolso dele, entendeu? Então, assim, de novo, vamos pegar de novo aqui o tópico 3, vamos aplicar também a questão do tópico 8 no tópico 3. Traga a base bíblica para isso, senão vai ter que pedir perdão na próxima reunião. Bom, aqui, aí o tópico 4, trabalhador autônomo, contribuição previdenciária, empréstimo consignado. Bom, base bíblica zero, então arranca fora e vamos trazer no próximo, vamos trazer também de novo que isso daqui não foi revelado não. Isso foi alguém com alguma preocupação social que fez e colocar ali, então tem nada de revelado. Uso de internet pela congregação, uso indevido das redes sociais. Ó, nenhum desses tópicos que eu estou passando, porque por isso que eu não estou detalhando, porque nos outros canais aí, do Fernando, do Josafá, eles já detalham isso daqui ponto a ponto, eu não tenho necessidade disso. Meu foco aqui está em Bíblia e em doutrina, entendeu? Então, inclusive, é o seguinte: o tópico 5 e o 6 é só me trazer base bíblica para o que você está afirmando aqui desses usos indevidos, o conhecimento e não sei o que lá. Traga a base bíblica para poder dizer que isso daqui foi revelado. Se não, de novo, é igual todos os demais, peça perdão, arranca fora daqui. Bom, vamos lá. Tópico 7. Salvação não é pela via única do conhecimento. Então, o tópico 7, o que ele diz assim, ó, reconhecendo a necessidade de se conhecer a Bíblia e o magnífico benefício da sua leitura, temos encorajado o ministério e toda a irmandade a essa prática salutar, primordial à vida cristã. Ótimo, então, até aqui está em consonância ao tópico 8, certo? Beleza? Então vamos continuar lendo. O conhecimento escritural deve ser a via
de aprendizado para chegarmos ao conhecimento da vontade do nosso Pai Celestial em Cristo Jesus. Tá certo? Então a gente só chega no conhecimento se for através da palavra de Deus, né? Eles deveriam colocar aqui palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não sei por que que não colocam. Contém ironia nessa minha afirmação, obviamente, né? Deixa eu só ver aqui um negócio. É só para não ficar um vídeo extremamente longo. Porque eu quero fazer alguns comentários pontuais. Então, assim, contém ironia nessa minha afirmação, obviamente, né? Que eu não sei porque que não chamam de palavra de Deus, porque aí vai ter que. Outra coisa que eles chamam de palavra de Deus vai ter que ser botada de escanteio, né? Então, vamos lá. Por esse santo aprendizado, importa almejar que em nós se firme a fé, a caridade e a santificação, visto que somos salvos pela graça por intermédio da fé. Oh, que beleza, hein? Vamos lá. Devemos nos consagrar a Deus sempre com orações e jejum, não tendo jamais pretensão de crer que o conhecimento teológico, aí já começa, você vê, o ataque vem sorrateiro, né? Não tendo jamais a pretensão de crer que o conhecimento teológico nos proporcionará pela via única do saber. Nossa, que negócio esquisito. Bom, então já começa o ataque. O ataque ele começa no mas ali, no mas, né? Assim, a gente deve ler, a gente deve aprender a palavra de Deus. Ó, é verdade, inquestionável, que ninguém chega a Deus pelo puro conhecimento. O conhecimento que eu digo assim, o conhecimento literário das escrituras. Então, o conhecimento literário, existem ateus que conhecem literalmente assim, muito bem as escrituras, mas é um conjunto. A palavra de Deus, quando ela é lida e ela cai no seu coração, ela produz em você toda a mudança e te transforma de um morto em um cristão. É isso que a palavra de Deus faz. Porque a fé, conforme está escrito na palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. O ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir dos tópicos, a fé não vem pelo ouvir de profetada, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, lembrando que nas escrituras, palavra de Deus é evangelho e é Bíblia. Tá certo? Então, a gente deixa isso daqui. Então, significa que ouvindo as escrituras, você pode até não ser salvo, mas sem ouvir o evangelho, você nunca será salvo, porque não tem como, porque se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, então não existe esse contraponto entre estudar as escrituras digamos assim, a pessoa, ou não ser pela via única do saber e biriri bororó, entendeu? Então, um negócio muito importante. Vamos ver em que ponto que isso daqui vai dar. A transformação espiritual necessária para vivermos conforme o Senhor requer. Na epístola destinada a 1 Timóteo, temos que, ora, o firme fundamento da caridade é de um coração puro, de boa consciência. Podemos encontrar em Hebreus lá um pré-requisito decorrente da fé para vermos o Senhor. Seguir a paz com todos, a santificação, blá, blá, blá. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Lá. O propósito da Escritura é de promover uma profunda mudança. O propósito da Escritura é de promover uma profunda mudança interior no ser humano pela fé em Jesus Cristo, e não apenas proporcionar instrução religiosa. Sim, sim, o propósito da Escritura não, esse propósito é do Espírito Santo, tá? Então vamos fazer aqui um parênteses, tá? O Espírito Santo é que nos converte, através do quê? Da palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus operada pelo Espírito Santo, colocada em nosso coração, ela vai promover essa mudança e seremos, sim, nova criatura. A salvação é pela graça por intermédio da fé. Mas você vê que entre essa afirmação e o restante aqui, eles colocam um monte de coisa querendo puxar a salvação por obras, porque eles não detalham essa salvação pela fé. Como que isso se dá? Isso não é explicado aqui. Então, do ponto de vista bíblico, esse tópico aqui precisa de muito mais esclarecimento. Então, vamos pedir também no próximo
Expliquem, por favor, o que é salvação pela graça por meio da fé. Expliquem para o povo geral. Dê essa explicação. A salvação é pela graça por intermédio da fé. Vamos aplicar aí o tópico número 8. Então, em obediência ao tópico número 8, a gente pede isso. Tá certo? Então, isso mostra que não apenas proporcionar uma instrução religiosa ou intelectual. É verdade, o propósito das escrituras é o registro da palavra de Deus, que não tem uma função de simplesmente desenvolver intelectualmente, mas sem o registro da palavra de Deus, você não tem como desenvolver espiritualmente, porque essa obra espiritual é operada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Lembra o que Paulo disse sobre o Evangelho? O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tá certo? Então, portanto, é necessário. Tá certo? Então vamos ver. Então, de novo, de todos os tópicos, a gente poderia manter partes do 7, mas pedindo que maiores explicações. Então, a nossa lista de tópicos aqui está reduzida a um tópico e meio. Então, o tópico 8, gostei, estou em obediência a ele, a gente vai manter ele aqui. O resto pode tirar tudo, vamos deixar um pedacinho do 7 e com mais explicações, porque não ficou claro. Tá bom? Aí vai aqui, aí já vai no 9, reflexo das obras, das boas obras dos pais sobre os filhos. Rapaz, traga a Bíblia aqui, vamos botar. Como aqui eles não tiveram nenhuma preocupação de mostrar nada bíblico, vou pular isso daqui também, porque isso daqui é só blá blá blá. Consideração sobre o mandamento do batismo e o novo nascimento. O batismo é uma ordenança da palavra de Deus para todo aquele que crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há por que buscar sinais para ser batizado. Ou então, isso daqui é interessante, viu? Então, lembra de falar para todos os anciães aí que atendem batismo de esquecer esse negócio de sinal, não, seu coração tá fervendo, e você tá sentindo ali alguma coisa, então esqueça. Quem tá dizendo isso é o tópico. Então vamos manter essa partezinha do tópico 10 também, se não unicamente o sinal de crer no Senhor Jesus. Então, engraçado, porque assim, o sinal unicamente de crer no Senhor Jesus, primeiro, você tem que entender o que o Senhor Jesus é, tá certo? O que ele fez, do que ele te salvou, o que é graça, o que é salvação pela graça mediante fé. Então, tudo isso seria necessário para que a pessoa pudesse falar assim: não, eu vou me batizar porque eu criei no Evangelho. Entendeu? Se o Evangelho fosse pregado, a gente não teria esse problema. Então, é exatamente isso, ó. É isso aí, entendendo que o batismo, assim, entendendo que o batismo como simbologia de morte, sepultamento, blá, blá. Os que creem são batizados, morrem para o pecado. Já começa a ter problema aqui, tá? Morre para o pecado e ressuscita com Cristo para uma nova vida. Em Romanos, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte, para que Cristo ressuscitou dos mortos, blá, blá. Rapaz, isso daqui daria um vídeo. Mas assim, eles tiraram do contexto o negócio aqui. Bom, vamos lá. Recomendamos batismo somente para os que forem maiores de 12 anos. Por quê? Por quê? Qual a parte bíblica aqui? Ó, eu não. Talvez o que acontece? Eu tenho um vídeo que fala sobre batismo. Nisso daqui eu não vou entrar, porque daria um tempão. Mas eu posso dizer que isso daqui é uma fala descontextualizada. Eu tenho meu vídeo lá que fala sobre. Você assista meu vídeo sobre o batismo. Aí depois você faz o seguinte: venha no tópico 10, escreva tudo ali de apontamento bíblico que eu fiz e vamos levar lá mais uma coisa para ser corrigida. Então, por enquanto, se aproveitou um tópico e meio, tá? O 8 e um pedacinho ali do 7, né? Tirando um monte de coisa do 7, se aproveitou alguma coisa, né? Tá. Recomendamos o batismo somente para os que formaram de 12 anos, salvo que recebem o dom do Espírito Santo com evidências em novas línguas. De novo, leia, assista lá no negócio do batismo, que é muito melhor, tá? Isso daqui. Tomamos como referência essa idade, tendo em vista que o Senhor Jesus Cristo eu já sabia. Que ele estava falando sobre a lei aqui, aconteceu. Tá bom. Tópico 10. Veja meu vídeo sobre o batismo. E aí, voltem para cá e pronto. Isso daqui é até complicado, porque, bom,
Considerações sobre o mandamento e a participação na Santa Ceia. Então, vamos ver aqui. Então, tópico 10, risca aqui também, tá bom? A participação na Santa Ceia é o ato de celebrar a paixão, a morte do Senhor até que ele venha, tá? Essas celebrações o cristão participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo, conforme ordenou o Senhor. Nos cultos que antecedem a Santa Ceia, os servos que ali atendem devem ensinar sobre a importância da participação, para quem não participa ter comunhão, blá, blá, blá. Devem aconselhar a irmandade para que estejam todos em paz. Então aqui, ó, de novo, tópico 11, risca fora. Eu tenho um vídeo sobre, eu já sabia que vocês iam cair nesse negócio aqui, tá certo? Sobre a participação indignamente no batismo. Vocês assistam meu vídeo da participação, o que que é participar indignamente de uma Santa Ceia, tá bom? Aí vocês vêm aqui, faz um X nesse negócio e vamos pedir uma retratação. Pega todas as referências bíblicas que eu coloquei, bote aqui, vamos mandar para frente. Então, beleza. Então, por enquanto, a gente tá num 1,5, né? Jovens que não têm necessidade, inclinação para o casamento, bobagem, concupiscência da carne, ó, aqui, ó. Concupiscência da carne. Concupiscência da carne é o anseio pelos prazeres sensuais. Então, pronto, ele diz que concupiscência é anseio por prazer sensual. Bíblia, me mostra onde que isso está escrito. Entendeu? Não vamos nem alongar nisso daqui, porque meu vídeo já está com. A gente já está com 35 minutos aqui, eu não vou muito mais além disso daqui. Então, pegue a Bíblia. Eu quero ver se vocês me provam que concupiscência, que diz nas escrituras, é só prazeres sensuais, volúpia, lascívia. Pega isso. E eu quero ver se vocês conseguem provar isso. Se não conseguirem, vamos falar de novo. A antena ali estava com sinal de interferência, o Wi-Fi celestial, infelizmente ali teve um corte de sinal, entrou algum hacker ali sem querer, jogou uma coisa fora, então teve esse balanço ali na inspiração, tá certo? Então vai ter que arrancar esse tópico fora também. Beleza? Ó, de novo, se você está assistindo e está achando, não, rapaz, não é possível que ele está falando isso, é simples. Eu estou em obediência ao tópico 8. Tópico 8, eu estou obedecendo ele, tá certo? Se isso foi revelado pelo Espírito Santo, ele não tem que ter uma harmonia tanto nos tópicos quanto com a Bíblia, que também foi revelada pelo Espírito Santo, e eu provo, eu tenho uma sequência de vídeos que fala sobre a Bíblia aqui, eu provo que a Bíblia é revelada pelo Espírito Santo. Então, se o espírito é o mesmo, a revelação tem que ser harmônica. Aí se não está harmônica, aí você escolha que lado você fica. Eu fico com a revelação dos tópicos ou eu fico com a revelação das escrituras, mas você escolha, tá certo? Manifestação fora da ordem do culto, isso daqui na verdade é uma revelação. É uma revelação penal, né? Uma revelação do Código Penal brasileiro. Não me interessa. Congregação Cristã no Brasil e seus bens patrimoniais. É uma outra revelação de como funciona a estrutura de entidades similares à Congregação Cristã no Brasil nos órgãos do governo. Bom, então em resumo, de todos os tópicos, se eu aplicar o 8, só sobra o 8 e um pedacinho do 7. Tá? Então o resumo é esse daí. Inclusive, tá? Eu recebi, inclusive, os tópicos, porque apesar de ter sido dito que não havia diferença entre tópico de irmandade e tópico do ministério, mas existe, eu recebi os tópicos do ministério também, que, assim, é bobagem atrás de bobagem também. Se eu aplicar o 8 lá, não sobra nada também. Então a gente pode resumir: de todos os tópicos, incluindo irmandade e ministério, você só sobrou um tópico e meio, quando você obedece o tópico 8. Então é por isso que eu disse logo no começo do vídeo: você que está assistindo, obedeça esse tópico 8. Aliás, aplique esse tópico 8. Aplique em ler, estudar, entender as escrituras. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te despertar e vai trazer entendimento sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, mas não esqueça, curta, compartilhe também, mande esses vídeos para mais pessoas, tá bom? Outra coisa, só fazendo um lembrete aí. Aplique o tópico 8 em todos os costumes da congregação também. Um deles é a barba. Não pode ter barba, porque alguém pode estar dizendo aí no vídeo, tá barbudo, tá, não sei o que lá. Tá bom. Então pegue qualquer versículo bíblico
que repreenda o uso da barba pelo homem e cria um tópico dizendo que não pode. Tá certo? Então vamos lá, aplique o tópico 8, tá bom? Então eu tô fazendo aqui obediência ao que foi ensinado, tá certo? Supostamente revelado. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.